Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. No tema de hoje nós vamos falar sobre o ITCMD de bens que estejam no exterior. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se você puder, deixe seu like e nos siga nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente já antecipou, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que aparentemente não é um tema novo, mas que vocês vão entender o porquê que nós estamos falando sobre ele e também todos os desdobramentos em decorrência da reforma tributária de 2023. Mas, para a gente iniciar a nossa questão aqui, nós estamos falando sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, e os impactos disso para eventuais bens que estejam no exterior. Será que se eu recebo um bem em herança, só que esse bem está no exterior, eu tenho que pagar o ITCMD? Sim ou não? Essa é a grande questão. E também o impacto disso com a reforma tributária, que é a Emenda Constitucional 132. Então a gente vai falar sobre esses dois pontos. Para a gente iniciar, é importante mencionar que no texto constitucional anterior à reforma tributária, havia uma previsão expressa no texto constitucional dizendo que para a incidência do ITCMD sobre bens que estejam no exterior, há necessidade de lei complementar. Então esse é um ponto que está lá pacífico no texto constitucional. Essa questão, especificamente aqui no estado de São Paulo, não houve de fato a criação dessa lei complementar federal, até hoje não há a institucionalização dela, mas o estado de São Paulo faz a cobrança do ITCMD baseado na lei ordinária que institui o ITCMD. Em decorrência de toda essa questão, surgiram várias ações judiciais no Poder Judiciário para discutir se era possível ou não a incidência e a validade dessa cobrança, uma vez que não haveria lei complementar. Diante então dessa situação, esse tema chegou até o Supremo Tribunal Federal, que editou um tema, que é o 825, deixando claro que não é devida a cobrança do ITCMD de bens que estejam no exterior, se não houver lei complementar para tanto. Logo, se não há lei complementar, qualquer incidência do ITCMD é inconstitucional, é indevida. Então essa é a base do que nós temos lá no tema 825, que é o que o Judiciário, ainda que com alguma divergência, sempre vem julgando. E recentemente, agora no mês de junho, ou seja, no mês passado, nós tivemos aí uma notícia que foi bastante divulgada nos meios jurídicos, falando exatamente sobre uma questão envolvendo um patrimônio que alguém que estava morando aqui no Brasil recebeu de uma pessoa que morava lá no exterior, no Principado de Mônaco, algo em torno de 30 milhões de reais, e o Estado de São Paulo exigia o pagamento desse ITCMD, que dava algo em torno aí de 6 milhões de reais. Então, a briga foi exatamente essa. Então, esse contribuinte não satisfeito com a exigência, impetrou o mandado de segurança e o Judiciário Paulista definiu que não se pode cobrar ITCMD, exatamente baseado no tema 825, então deve-se afastar qualquer exigência do ITCMD numa situação como essa. Então esse é um ponto que já está aí bastante tranquilo dentro da doutrina, da jurisprudência, exatamente porque desde 1988 nós não tivemos a criação desta lei complementar. Agora, o que é interessante a gente comentar dentro do nosso vídeo, que isso sim é um ponto interessante de novidade para quem ainda não leu a fundo o texto da reforma tributária. A legislação introduzida em dezembro do ano passado coloca claramente que a partir de agora nós vamos ter uma transição com relação ao ITCMD. O que isso quer dizer? Que enquanto não houver a edição da lei complementar com relação à questão dos bens que estejam no exterior, vai ter aplicação a lei ordinária do Estado. Então, no caso de São Paulo, não tem a lei complementar, mas tem a lei ordinária paulista. Logo, o Estado de São Paulo pode sim cobrar ITCMD
daquele que receba um bem que esteja no exterior a título de herança. Tá? Então vamos imaginar lá no exemplo anterior. Se esse fato tivesse ocorrido a partir de dezembro de 2023, seria devida a cobrança do ITCMD. Agora, como o fato ocorreu anteriormente à emenda constitucional, não se pode exigir o ITCMD. Então fique atento, porque a partir então do mês de janeiro de 2024, se alguma pessoa falece deixando bens no exterior e o herdeiro está morando no território nacional, é brasileiro, vai ter sim a exigência do ITCMD, se houver lei ordinária, porque enquanto não houver a lei complementar, pode sim ser aplicada a lei ordinária do próprio Estado. Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós ficamos aqui à disposição para outras dúvidas. Um abraço, até o próximo vídeo.